conversão, como foi? Então, em outubro de 97, eu estava ali vivendo essa realidade que eu estava contando pra vocês do mundo, ser uma mulher doida, andava com camisinha na bolsa, promíscua, achava que lavou tá novo. Eu achava assim, não, é só usar camisinha, bababá, não tem problema, né? E aí, um dia, eu tinha essa amiga, Andréa Lancelotti da Mata, que era minha amiga. Hoje ela é uma mulher de Deus, uma ministra de louvor tremenda. Até gravei uma música com ela em parceria no álbum dela, linda. E a Andréa, ela era crente e eu tinha preconceito com ela, como a maioria das pessoas tem preconceito, que não é da igreja, tem preconceito com os crentes. Eu pensava, é uma fanática. Eu pensava dela isso. Amava ela, mas pensava, é uma fanática, é uma doida, dá dinheiro pra igreja, dá dinheiro pra pastor. É o que eu quer me pensava. levar pra lá. E ainda quer me fanatizar. Né? E aí o que acontecia? A Andréa tinha um comportamento muito interessante. A Andréa não ficava me obrigando a nada. Eu ia pra casa da Andréa passar final de semana. Às vezes eu ia pro culto com ela. E eu ficava julgando o culto inteiro. Claro. Até que um dia tocaram o Axé Music Gospel. Ah, é? E eu achei aquilo muito legal. Como que Deus usa a música, né? Falei, uau, então pode tocar axé? Aí ela começou a me ministrar sobre isso, né? Que todos os ritmos são de Deus, né? Depois eu fui também a ovelha da Ludmila Ferber por mais de 16 anos. Então também eu tive muito ensino nesse sentido sobre música com a pastora Ludmila. E resumindo, a Andréa foi também discípula da Ludmila e tal. Tinha muita bagagem que recebeu dela. E aí nós fomos ali, sempre aquela amizade. E eu falava, tu é doida, tu é fanática, mas amava. Amava estar com ela. Sentia bem em estar com ela, não sabia por quê. Um belo dia, eu estava saindo de um ensaio, tá? Eu trabalhava na banda da minha mãe, eu era backing vocal. E nesse ensaio nós íamos fazer uma apresentação para uma festa da Hildegard Ângelo no Rio. Quando nós terminamos o ensaio, eram umas 3 horas da tarde, na porta do evento, uma pessoa da equipe começou a bater boca comigo por uma situação ali da roupa. Essa pessoa incorporou. Eu não acreditava que existia demônio. Presta atenção pra você entender de onde que eu era. Tá. Eu era da linha mística, esotérica, humanista, tinha sido kardecista 6 anos. Tá. Então eu era daquela linha que eu não acreditava no mal. Mas acreditava em tudo. Acreditava em tudo, que Deus é energia, que todos os caminhos levam pra Deus. Eu era aquela pessoa mística, esotérica. Então, diabo era pra mim uma coisa da cabeça humana, da mente humana. Não existia diabo pra mim. Quando essa pessoa incorporou, essa pessoa veio pra cima de mim e me agrediu. Pegou o celular da minha mão e bateu no meu rosto com o celular. Era aquele tijolão, doeu pra caramba. Mas você viu ela mudar. Quando ela bateu, que eu levantei o rosto segurando, minha visão espiritual abriu. E isso nunca tinha acontecido dessa forma. E eu vi a pessoa toda transparente. Lembrando, gente, eu não bebia, nunca fumei, nunca cheirei. Sou uma pessoa... Nunca tive problema com esquizofrenia, nada disso. Não sou pessoa de ter visão, nunca tinha tido isso. Mesmo sendo kardecista antes, nada disso. A minha visão abriu e eu vi a pessoa transparente. E vi um monstro, um demônio, né? Que parecia um monstro na minha visão, que saía pra fora dos limites do corpo. Só que aquilo foi tão forte, foi tão opresso e tão pesado... que eu fiquei segurando, eu levantei o rosto, fiquei segurando assim meu rosto e vendo a pessoa se afastando e xingando. Enquanto a pessoa xingava, eu via que não era a pessoa. Eu via o bicho junto, em sincronia. E a pessoa foi se afastando e me xingando. Não tinha lógica aquela reação. E eu fui recuando, procurando um lugar para me encostar, porque eu senti como se o chão saísse. Todas as minhas crenças foram abaladas naquele momento, porque tudo que eu acreditava até ali tomou um golpe. Certo. Foi abalado. Pá, minha estrutura de crenças. Porque o diabo não existe. Isso é coisa da cabeça humana. Peraí, eu tô vendo o diabo. Peraí, eu tô vendo o diabo. Aí eu fui recuando e me encostei na parede, no muro. Quando eu me encostei com a mão assim, ó, no rosto, tremendo assim, estado de choque, veio uma mulher, me segurou nos 2 braços. Ela me segurou. O nome dessa mulher é Lui. Ela é minha amiga até hoje. Ela toca na banda do programa Altas Horas, do Serginho Grosman. Ah, é? Ela é guitarrista. Ela era guitarrista da banda da minha mãe, onde a gente estava ensaiando. A Lui é cristã e eu não sabia. A Lui segurou meus braços. Imagina eu tendo um estado assim de catatônica. Assim, meu Deus. Eu tava catatônica, eu não sabia como reagir, não sabia nem o que pensar. A Lui me sacode, eu assim, com a mão no rosto. Ela me sacode, olha pra mim e diz assim, com o sotaquinho baiano, né, que ela tem. Ela olha pra mim e fala assim, não fique com raiva dessa pessoa. Não fique com raiva. E eu assim, olhando, o que ela tá falando? O que ela tá falando? Eu tô indo no planeta. Ela não fique com raiva porque não era a pessoa, ela disse pra mim. Era o inimigo. Aí eu voltei, puf. Aí eu conectei nela. Pá, o quê? O que você tá falando? Você viu? Ou seja, ela também viu. Aí eu entendi que não foi só eu que vi. Aí foi Deus confirmando pra mim.
Porque eu acreditava em Deus, mas achava que Deus era uma força, uma energia, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu falei, o quê que você tá falando? Ela, não era fulano, não era. Era o inimigo. Não fique com raiva da pessoa que te agrediu. Nossa. Aí eu pirei. Falei, meu Deus, ela viu também. Fui pra casa e liguei pra Andréia, minha amiga, que falava de Cristo pra mim há 10 anos, que orava por mim há 10 anos. Eu entendi entendido que a André tava junto. Não. Tá. Por que eu falei da Andréia? Porque a Andréia, eu tinha uma amiga que me evangelizava. Sim. Pra todo mundo entender que você não pode parar de orar pelas pessoas. A Andréia orou 10 anos, imagina se ela tivesse parado de orar. E aí, Andréia, eu liguei pra Andréia e falei, Andréia, Aconteceu me desculpa. Eu descobri que você tem razão, que o diabo é real. Eu não sabia que isso existia. Ela falou, tô indo na tua casa agora. Nossa. Pegou o carro, saiu da Barra, foi lá para o Leblon, onde eu morava. Chegou lá no Alto Leblon, onde eu morava, subiu, chegou na minha sala e falou, deixa eu orar com você. Andréia é rápida. Claro. Aí ela orou, eu aceitei Jesus, sem entender nada do que eu estava fazendo. Não acreditava que Jesus era Deus. Andréia saiu da minha casa, conversou comigo ali por umas 2 horas, foi embora. Você é cheia de perguntas, né? Quando a Andréia sai, eu sempre acreditei em Deus. Quando a Andréia sai, eu entro no meu quarto, tranco a minha porta, como eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas tinha uma Bíblia na sua casa? Nunca. Eu nunca tinha lido, nunca sabia nem o que era a Bíblia. Mas tinha? Não sabia nem o que era isso. Pra mim, a Bíblia era um livro da carochinha. Tá. Fui criada numa família mística esotérica. Aí você entrou no quarto. Fiz o que a Bíblia diz em Mateus 6,6 sem saber que existia isso em Mateus 6,6. Fiz uma coisa que tá na Bíblia sem saber. O quê? Quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora o teu pai, que vê tudo que está em secreto. Então o teu pai te recompensará. O teu pai que vem em secreto. Tranquei a porta no meu quarto e comecei todos os dias. Depois que eu chegava do trabalho, eu trancava a porta do quarto. E começava a falar, porque meu trabalho terminava às 4 da tarde, eu pegava a minha filha na escola às 5h30. Então eu tinha esse tempo. Tranquei a porta do quarto e comecei a falar, Deus. Não sabia que Jesus era Deus. Só que comecei a falar com Deus, Deus. Eu sei que você existe e agora eu sei que o diabo existe. A minha amiga sempre falou do diabo e eu nunca acreditei. Agora eu quero saber o resto dessa história. E eu falava com Deus com ousadia. Revoltada, porque eu falei... Peraí, quer dizer que a Andréia fala que Jesus é Deus? A Andréia fala que a Bíblia é verdade? E se o resto dessa história for verdade, eu tô por fora. E se o diabo existe, mesmo o inferno existe, Jesus? Não falei de Jesus, né? Falei em Jesus agora. Eu falei, Deus. Eu não acreditava em Jesus. Aí eu falei, eu quero saber a verdade. Mas eu comecei a falar isso todo dia. Todo dia. Eu fiquei por 15 dias fazendo isso. Um dia, depois de 15 dias. Se eu chorar, vocês não se assustam. Porque é difícil contar. Porque eu tenho que lembrar. E se eu lembrar, às vezes eu revivo. Então dá vontade de chorar. Então se eu chorar, vocês não se assustem não, tá bom? Vou tentar contar sem chorar. 2 semanas mais ou menos, eu não lembro exatamente quanto tempo. Foi de 10 dias a 15, não sei quanto tempo. Eu estava sentada na minha cama, encostada na cabeceira da cama, com as pernas esticadas, vestida para dormir. Minha filha dormindo. Eu no meu quarto sozinha. Esticada, eu tinha uma cama de casal, esticada com a coberta assim na cintura. E um caderno que eu tinha de desabafo. Eu sempre tive cadernos de desabafo. Eu fiz terapia há anos. E eu estava escrevendo uma carta para Deus. Eu já estava cansada de falar e eu comecei a escrever, não falar. E eu comecei a escrever, Deus, eu quero saber a verdade. No que eu comecei, vou falar, vou começar a lembrar. Eu comecei a sentir uma presença dentro do quarto. Aquela presença era uma presença muito sutil, porque ele anestesia você. Quando o sobrenatural é muito violento, Deus te anestesia. Senão você morre. Era como uma anestesia no ambiente. Eu comecei a sentir uma presença e comecei a ouvir uma voz que parecia do meu pensamento. Deus também pode trabalhar dessa forma para não te assustar. Porque 3 vozes podem falar no teu pensamento: a voz de Deus, a voz da tua consciência, que é a alma, e a voz do diabo, pode te setar. Então, por isso, é o mais difícil da vida cristã discernir qual das vozes sempre. Né? Todos os dias pode acontecer com a gente. Até Pedro, do lado de Jesus, foi setado. Jesus repreendeu Pedro, né? Então, nós vamos ser setados. Não podemos achar que estamos imunes a isso. Então, eu não sabia nada disso que eu estou te contando. Estava ali, e uma voz começou a falar suave. Eu sou. Eu sempre fui. Eu sou um homem sério. Eu sou isso, eu sou aquilo. Eu comecei a ouvir e eu não percebi que não era meu pensamento. Eu continuei escrevendo a carta e conversando com essa voz. E a voz falando dentro da minha cabeça. E eu conversando com a voz, escrevendo a carta e a voz ia me respondendo. Eu tenho essa carta até hoje. Eu tenho esse caderno até hoje. De repente, no final da carta, a voz sai para fora. Eu não consigo explicar isso para vocês, por mais que eu tente explicar. Porque não dá, não é uma experiência que dá para transmitir, é uma experiência que você tem que viver. A voz sai e a voz fica em todo o quarto e em todas as minhas células ao mesmo tempo. Não
me pergunta como é isso, eu não consigo te explicar isso. A sensação é como se você tivesse perdido num parque de diversões e a voz do teu pai, você conhece a voz do teu pai? Sim, claro. Chamasse você no alto-falante. Só que uma voz que eu reconheci sem eu nunca ter ouvido. Como é que pode isso? Jeremias 1:5. Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, diz o Senhor, eu te conheci antes que tu te formasse. Existe uma memória em nós que existe antes da gente ser formado no ventre. E essa memória pode ser ativada por Ele, que nos formou antes de estarmos formados no ventre. Pegou aí? Claro. É uma memória que só Deus pode ativar. Porque Ele que dá o sopro de vida, você nasceu porque Ele deu o sopro de vida. Por isso que tem bebê que nasce morto se não recebeu o sopro de vida. Aí é que o negócio ficou forte, porque ele me chamou. Ele saiu pra fora, aquela voz, e falou, Sara. Quando ele falou Sara, todas as células ouviram. Eu reagi em todo o meu ser. Eu ouvi a voz dentro do quarto e dentro da minha cabeça. E tudo era mais forte do que qualquer coisa que eu já ouvi na minha vida. Só que aquela voz, ela vinha de um lugar dentro do quarto. Como se ele estivesse em pessoa dentro do quarto. Obviamente eu não vi. Não era uma visão. Mas ele estava ali. Como se fosse uma pessoa presente. Eu imediatamente fui me encolhendo em posição fetal e rolando, caindo por cima eu caí no chão. O choro era um choro que não dá pra... Eu não consigo reproduzir o choro. Se eu tentar fazer uma cena de atriz, eu não consigo. Porque era um choro que todo o meu corpo se contorcia, minhas entranhas se contorciam por dentro, meu músculo foi contraindo. De modo que o meu diafragma... Eu fui parar no chão e... eu senti aquela presença dele como se fosse física, se aproximando e falando comigo. Ele ia falando, ele foi falando assim, ele foi me respondendo todas as perguntas, que ele era Deus, que ele havia vindo à Terra como homem, que ele havia morrido na cruz, que ele havia ressuscitado dos mortos, que a Bíblia era verdade. Todas as perguntas que eu fazia durante aqueles dias. Ele foi me falando e ia se aproximando, e eu fui sentindo aquela presença se aproximar, como se fosse a gente se aproximar da fogueira. Sim. Você vai se aproximando da fogueira, chega um limite que você ainda não tá tocando no fogo, mas você não consegue dar mais nenhum passo. Sim. Porque ele começa a arder de queimar. Era uma sensação parecida, mas não era fogo, era amor consumidor. Eu não consigo explicar isso pra você tem que viver isso. Eu não consigo te explicar o que é isso que eu senti. Era amor consumidor. Eu sei o que você fala. O amor... Se eu lembrar, eu vou chorar. Eu tenho que tentar... Eu senti alguma coisa parecida. Esse calor é um amor que parece calor e não é calor. E ele te consome como calor e não é calor. E você começa a se ver tão pequeno. Você começa a olhar pra você e falar... Quem é você e quem sou eu pra você falar comigo? Eu não sou digno. Você entende em 1 segundo que você é pecador e que ele é santo. Tudo em 1 segundo foi respondido pra mim. E aí ele falou, foi a última coisa que ele falou assim, agora... Aí foi a frase última que ele me disse. E eu chorava de uma forma que o meu músculo do diafragma veio parar em cima e não voltou mais. Eu não conseguia mais fazer isso aqui, ó. Quando você chora, tenta reproduzir isso aqui, ó. Vê se o seu diafragma sobe. Faz uma brincadeira como se fosse criança chorando. Ó, não sobe o diafragma? Então, quando ele sobe, você volta pra depois tomar ar. O meu diafragma subiu, colou, não descia mais. Tal era a intensidade do choro. E não descia mais. Aí ele falou assim, agora eu vou parar de falar com você, mas eu vou ficar aqui. Mas eu vou precisar parar de falar. E disse essa palavra aqui, ó. Porque o teu coraçãozinho, ele falou no diminutivo, o teu coraçãozinho não está aguentando. Mas eu vou deixar o meu Espírito Santo aqui. Eu não sabia o que era Espírito Santo. Eu nunca tinha nem ouvido falar, não sabia o que era isso. E eu não conseguia mais respirar. Travou. Comecei a sentir meus dedos formigar. Comecei a desoxigenar. E eu comecei a falar sem voz, assim, não para de falar. Porque o que eu tava experimentando era melhor do que tudo de mais maravilhoso que eu já tinha experimentado na Terra. Nada dessa Terra se comparava ao prazer que eu tava sentindo naqueles segundos. Então eu não queria que ele parasse, porque eu nunca tinha experimentado algo tão maravilhoso. Aí você entende que o amor dele é melhor do que a vida. Aí você entende os textos que falam que é mais forte do que a morte. É mais forte o amor dele que a morte, é melhor do que a vida, é melhor do que tudo. Quando você experimenta uma experiência dessa com Jesus, você se torna um crente indesviável. Não há nada desse mundo que consiga te seduzir, porque basta você pedir, Espírito Santo, me lembra daquele momento. Eu só tive segundos de um vislumbrar de um pedacinho da eternidade. Imagina o que é a eternidade.